Só uma olhadinha na ilustração que eu tenho aqui na minha tela. É do Riquelme Artes, que mandou este desenho pedindo dicas. E aqui eu vou tentar fornecer alguma dica com relação à dificuldade que ele disse que é perspectiva. Esse é um dos melhores desenhos de Riquelme, segundo ele mesmo. E ainda assim ele sente que tá inseguro com algumas coisas. Essa sensação nunca passará. Mas a gente vai sobrevivendo, a gente vai apresentando o resultado e as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas e a gente vai ganhando confiança para resolver problemas que a gente já entende, porque a gente já macetou eles ali no estudo, no exercício, né? Riquelme, esse desenho tá muito legal, pelo amor de Deus, tá muito bonito, tá muito divertido ele aqui. Tem algumas coisas que dá pra gente modificar com relação a tentar trazer um senso de perspectiva mais coeso. Eu não sei nem se isso é necessário, mas se é o seu objetivo, eu vou dizer o que eu faria para conseguir este resultado. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, Riquelme? Eu vou só mexer um pouco na posição de alguns elementos. Então, vamos lá. Ó, nós já temos nessa ilustração indicações muito boas sobre como a perspectiva deveria estar funcionando. A gente tem aqui de cima, ó, essas linhas maravilhosas falando que tem um terceiro ponto de fuga lá no alto, né? Então, esse é o terceiro ponto de fuga. O primeiro tá vindo aqui em algum lugar pra cá, né? Onde a gente poderia... Eu acho que a linha do horizonte dessa nossa cena devia estar em algum lugar mais ou menos aqui assim. Do outro lado, a gente tem essas outras linhas puxando para esse lado para cá. Então, a primeira coisa que eu estaria prestando atenção nessa maçaroca aqui. O que essa maçaroca diz pra gente? Diz pra gente que se os joelhos desse personagem estiverem alinhados com a perspectiva, isso quer dizer algumas coisas. Vamos ver. Eu acho que para essa cena ficar funcionando bem, a linha do horizonte tinha que estar bastante embaixo. Ela tinha que estar, tipo, bem para baixo mesmo. Aí agora a gente consegue fazer algo parecido com o que tem aqui. O joelho do personagem tá para cá, então seguindo essa linha do horizonte aqui, o outro joelho dele, se estiver na mesma altura, tinha que estar aqui em cima. E aí a gente fazer a pernoca dele aqui. E essas linhas aqui de baixo ajudam a gente a ter a noção de como essas partes aqui deveriam estar afunilando. Com o corpo e o braço dele, eu sinto que a gente tem algo parecido. Nessa pose, dá pra ver que os ombros dele não estão exatamente no mesmo lugar. Mas ainda assim, ó, eu acho que daria pra simplificar essa forma aqui do braço dele, meio que desse jeito. E vamos tentar aumentando as coisas aqui até a gente chegar numa mão aqui embaixo, que eu vou deixar maior. Então tudo que tá lá em cima tá ficando pequeno, tudo que tá aqui embaixo tem que tá crescendo, né? Vai ter que ser assim. Esse ombro, eu vou considerar então que ele tá mais baixo mesmo. Eu vou trazer ele aqui pro meio, ó, vindo pra cá, e eu tô pensando que essa mão, ao invés dela estar posicionada, tipo, como se ela tivesse quase que em cima desse joelho, ela podia vir um pouco mais pra frente, dentro dessa perspectiva, e ela podia ganhar um tamanhão legal aqui, mais exagerado. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa imagem, e eu falei, putz, o que eu faria para que essa ilustração tivesse um senso mais dramático de perspectiva? Eu acho que seria colocar esta mão do personagem aqui para frente, assim como esse pé aqui também, ó, tá para frente, tá tendo essa perspectiva aqui para ele, e essa outra mão aqui também. Como a câmera tá bem embaixo, a câmera tá na altura da privada, o que isso quer dizer sobre essa cena, eu não sei. Eu acho que o rosto do personagem também podia estar sendo visto bastante de baixo pra cima, uma coisa meio assim. Como é que são os elementos aqui? Aí ele tá soltando a fumaça. Pô, vamos exagerar essa fumaça aqui, ó. Um negócio assim. Pô, esse desenho é muito legal, pelo amor de Deus. Aqui o cabelinho e tal. Quem sabe dá até pro rosto dele ser ainda menor, considerando esse exagero que a gente tá vindo atrás. A coleira aqui nele vai ficar parecido. Peitinho. As costas. E aqui a gente teria a parte da privada aparecendo. E talvez a única diferença que eu gostaria de ver aqui nesses elementos do fundo é que eles também tivessem obedecendo essa mesma linha que a gente tá tendo vindo lá de cima, né? Então, para eles ficarem corretinhos, teria que ser um pouco mais assim.
Quem sabe até essa fumaça aqui consegue ganhar um senso de profundidade se a gente desenhar ela de um jeito específico. Pô, aqui deixa eu afunilar um pouco mais a boca dele pra ele ficar mais soprandinho. A expressão dele aqui dá pra ver que é uma expressão mais neutra. Eu fiz uma expressão meio... sei lá. Mano, a estilização do traço aqui é maravilhosa. Eu não tenho nada pra comentar nesse sentido. Mas eu acho que o exagero de perspectiva seria algo parecido com isso, né? Olha que loucura. Mas, de novo, isso é necessário? É uma escolha. O problema é isso, né? O problema é quando as escolhas criativas não estão no nosso alcance por causa de uma falta técnica de compreensão de um tema, que é o caso da perspectiva. Então, saber o tema, dominar um pouco mais do tema, permite com que você tenha mais liberdade criativa para tomar decisões que reflitam essas direções. Nem é tanto sobre se isso aqui é melhor ou pior, mas é o quanto que isso tá acessível a você hoje como desenhista sem essa experiência. Sabe uma das coisas que mais é capaz, inclusive, eu tava comentando sobre isso numa live que eu fiz um tempinho atrás aí lá na Twitch, era essa ideia de que a gente precisa botar esses conceitos de perspectiva, desenho sólido, teoria de cores, para resolver problemas como esse aqui da ilustração, e de tentar ver o que dá para fazer para que a gente use essas ideias para resolver problemas, para atingir certos resultados, não só desenhar caixas no vazio. Então isso daqui é um exercício de perspectiva muito válido, muito legal e muito interessante, e é o contexto que tá vindo aqui desse desenho que dá pra gente a relevância, né, do porquê que vale a pena estudar X assunto. Eu não aguento mais ver caixinha. Se você não estiver só desenhando caixinha, se você estiver, tipo, resolvendo problemas de fato com essas regrinhas e convenções, pô, aí fica muito mais legal, Então vamos fazer aqui um traço um pouco mais finalizado. Eu vou fazer aqui uma calça pro personagem. Vou aqui desenhar os pelos do braço, tentando seguir a orientação desses cilindros aqui que estão em perspectiva. Vamos fazer essa mão um pouquinho mais para cá, para que ela fique grandona. Vou puxar uma fumaça aqui. Vamos fazer a coleira. Eu aqui acabei tendo espaço para um pouco mais de pescoço. Eu não vou nem me propor aqui a mexer no estilo do desenho de fato. Tô só fazendo o que me é natural. Porque isso daqui ficou bom demais. Olha essa orelha, olha a solução dessa orelha. Fera, muito fera. Fumaça, espelho, aquela parte ali da pia, o tubo ali da pia que tá vindo no fundo. Se a gente for pensar de fato na construção da perspectiva, o reflexo desse personagem talvez não fosse visível. Se fosse, acho que estaria começando aqui só o cabelinho. Bagulho aqui na pia. E aí esse picho aqui, ele também teria que estar... Pô, acho que dava pra meter mais picho aqui nesse... Okay. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí esse bicho aqui também teria. Dá pra colocar uns pichos maneiros aqui também. Quem sabe um rachado no espelho. No... Ah, já tem ali, ó. Mas eu gosto mais quando é de fora a fora, assim. E aí as costinhas do personagem aqui pro lado. Mano, olha o estilo disso aqui. Esse estilo é muito legal, velho. Então, será que esse desenho precisa de um senso de perspectiva mais exagerado como este? Não sei dizer. Se esta é a sua vontade, fica aqui uma exemplificação de como funciona isso. Inclusive, o conhecimento mais básico, assim, né?
e técnico sobre essas ideias de perspectiva, de pontos de fuga, de ângulos e por que uma coisa fica de um jeito ao invés de outro. Tudo isso você encontra lá no último curso que eu lancei no site brushrush.com.br, que tem lá os meus cursos, e lá tem também o cupomzinho de desconto para você que está interessado em pegar aí 5%. Então fica aí a dica, dá uma olhadinha lá se você quiser aprender alguma coisa mais de desenho comigo. E se você gostou dessa dica aqui, deixa um like no comentário e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal, porque essa dica está concluída. Olha só aí como é que ficou. Me diz aí se você curtiu as minhas modificações ou o que você faria diferente. A gente se vê no próximo vídeo então, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou!